A água é um dos principais nutrientes do nosso corpo. Por isso, hoje vamos falar de hidratação com a ajuda da nutricionista Joana Silva. Joana Silva, muito obrigada pela sua disponibilidade neste guia alimentar. Hoje falamos de hidratação. Em momento algum devemos colocar de parte a água, correto? É verdade, é uma realidade mesmo. Nós devemos ter sempre em atenção as quantidades de água que ingerimos ao longo do dia. E porquê? Porque a água é um bem essencial para qualquer ser vivo, tanto para o ser humano, para qualquer animal e também para os seres vegetais. Portanto, nós sem água não conseguimos viver. Isto é mesmo muito importante termos ciente que se nós não bebermos água, ou em forma de estado líquido ou através dos alimentos, não a conseguimos ir buscar a mais lado nenhum. Portanto, é importante ingerir uma boa quantidade de água, tanto em estado líquido como na nossa alimentação diariamente. Por isso é que está na roda dos alimentos a água no centro. Como já falei nos programas anteriores também, é de realçar que é um guia alimentar, portanto a roda dos alimentos, que devemos seguir como um padrão também alimentar, e a água situa-se no centro porque realmente todos os alimentos são constituídos por água e nós devemos consumir água também diariamente para o nosso organismo porque ele é constituído 60% por água. Portanto, se nós não tivermos esta noção e darmos água através de líquido ou através dos alimentos, temos muitas perdas no nosso dia-a-dia, no nosso organismo, através da água, por exemplo, através da pele, através da urina, através das fezes, tudo isto nós vamos perdendo água e se não a vamos repondo, portanto, acaba o organismo por ficar também desidratado. E a água, no caso do sexo masculino, deve ser consumida em patamares diferentes, superiores? Sim, as necessidades de água também são tal como as dos nutrientes, portanto, são diferentes ser homem e sendo mulher, ou sendo criança e ser um homem ativo, por exemplo. Portanto, em crianças, vou fazer assim uma média, mais ou menos 1 litro de água, portanto, independentemente de ser do sexo masculino ou do sexo feminino, mas quando já entramos na adolescência ou na fase adulta, realmente mudam um bocadinho as quantidades de água, as necessidades de água diárias, mas também tem tudo a ver de acordo com aquilo que nós gastamos ao longo do dia, portanto, com o nosso tipo de exercício físico, portanto, com o nosso trabalho, com todos os fatores que realmente vamos despendendo de energia, depois temos que ir repondo a água também da mesma forma. Quais é que são as principais funções da água no nosso organismo? Portanto, as funções da água são realmente várias no nosso organismo, né? E nós temos aquela, como profissionais de saúde, aquela ideia da ingestão de água, mas de facto tudo o que acontece no nosso organismo, a água realmente ajuda. Portanto, ela ajuda na eliminação de substâncias tóxicas do nosso organismo, portanto, ajuda a purificar e a limpar o nosso organismo, portanto, ajuda também na função renal e na função hepática, tem um papel ativo também no processo de envelhecimento, ajuda também na regulação do peso e no controle do apetite. Portanto, são no nosso organismo existem vários sistemas que realmente a água ajuda bastante. Por exemplo, nós ouvimos muitas pessoas dizer assim: não comi, só comi, por exemplo, aqui uma sopa de legumes e fiquei tão infartada. Muitas das vezes falta também um bocadinho da quantidade de água de ingerir, a pessoa está um bocadinho desidratada. Isso ajuda, a água também ajuda no processo de digestão. Portanto, quanto mais água bebermos, melhor também os nossos sistemas, tanto de absorção e a nível digestivo também. E nesse sentido, quais é que serão as consequências da falta de água? De não ingerirmos a água necessária? A quantidade suficiente de acordo com as nossas necessidades. Portanto, existem alterações, como eu disse, que era uma função, portanto, também existe uma alteração no nível de função renal e na função hepática. Portanto, a pele mais desidratada também notamos que é uma consequência, portanto, a pele mais rugosa. Outra consequência, por exemplo, são as doenças coronárias, as doenças pulmonares, portanto, ajuda bastante a fazer uma boa hidratação quando temos este tipo de patologia também. E depois também depende do tipo de exercício físico que vamos realizando e é necessário também uma boa ingestão de água. Para além das evidências na pele, como já referiu, há outros sintomas que se percebe que, de facto, o corpo não está hidratado.
Sim, quando temos uma pessoa realmente desidratada, tem um conjunto de sintomas clínicos, por exemplo, náuseas, vômitos, diarreia, febre, portanto acaba sempre por nós conseguirmos identificar também a desidratação de acordo com alguns sintomas clínicos, sim. E onde é que podemos ir buscar a água, para além da água em si? Já falou nas sopas, na fruta, todos esses ingredientes são capazes e têm na sua composição água que é benéfica para a saúde. Exatamente, portanto o grupo 2 e 3 maior da roda dos alimentos por si só também tem essa importância, porque realmente os legumes e a fruta são bastante ricos em água e devemos consumir também diariamente este tipo de alimentos para além da água que ingerirmos em estado líquido, também conseguirmos ir buscar através dos alimentos, por exemplo, a sopa, comer à base de sopa e caldos, ajuda bastante também a nível de nós irmos buscar a quantidade de água necessária para o nosso organismo. Doutora Joana, existe alguma situação em que devemos beber mais água? Sim, de facto existem 3 situações em que que as nossas necessidades de ingestão de água estão aumentadas, que é agora que nós temos que ter muita atenção na época quente, portanto desde a primavera até o verão, principalmente no verão, porque existem muitas perdas através da pele, através do suor. Portanto, quem pratica atividade física regular e intensa também, as necessidades de água também estão aumentadas para ajudar a nível de recuperação muscular e também em quadro clínico, por exemplo, de vômitos, diarreia, febres altas, portanto também as necessidades podem estar aumentadas nessa situação. Nessas situações, 2,5 litros não é suficiente, então? Acima de 2 litros não é suficiente. Agora depois temos que fazer cálculos a nível das necessidades energéticas da pessoa, depende do sexo feminino, do sexo masculino, qual é o peso que tem, a altura e o quadro clínico também. Portanto, aí pode variar muito de acordo com as patologias que tem e mesmo com o quadro de atividade física que pratica, mesmo com o plano de treino. São conselhos úteis, esses? Sim, e depois podemos também, por exemplo, é muito fácil, porque às vezes nós temos aquela noção de dizer assim, olha, beba 1,5 litro de água por dia. E a pessoa, vou andar com uma garrafa de 1,5 litro atrás de mim, isso é muito pesado, ou não consigo no trabalho. Portanto, existem várias sugestões que é possível nós conseguirmos colocar a pessoa a beber água, como, por exemplo, andar com uma garrafinha pequenina e ir enchendo, por exemplo, estamos no escritório, não é? Conseguimos ter uma garrafa de 1,5 litro, temos outra pequenina, pomos na nossa secretária e vamos enchendo. Vamos imaginar que acontece muito na minha prática clínica, as pessoas vão a casa almoçar à hora do almoço, portanto levam uma garrafinha de meio litro, até agora que vamos aqui para a altura de calor, congelada, até pode ser metermos um bocadinho no congelador, portanto de manhã levamos uma garrafinha de água fresca, à tarde temos outra no congelador, à hora do almoço trouxemos a outra, já estamos ali com 1 litro de água, mais uma boa ingestão de, por exemplo, de alimentos ricos em água, já prefazemos 1,5 litro de água, é fácil. Também podemos ir ingerindo ao longo do dia, por exemplo, infusões, sempre sem adição de açúcar, está bem? Que ajuda também a dar ali algum sabor, porque também existem algumas pessoas que não conseguem beber, dizem-me assim, não consigo beber água sem colocar nada, pode fazer uma água aromatizada, fazer uma infusão, sempre ajuda também a ter ali algum sabor para conseguir beber mais um bocadinho de água ao longo do dia. Muito obrigada, doutora Joana. Obrigada a si que esteve desse lado, continua a ter uma alimentação e uma vida saudável.